de hoje, né, Ciro? Mas está mais grave do que nunca. Eu veja bem, o Banco Central, autonomizado por esse estatuto que foi votado de forma ilegal, em plena pandemia, por votação simbólica não, por votação remota, numa lei complementar, isso é tudo ilegal. Tá certo? Agora, por exemplo, se o Banco Central tivesse esse estatuto quando eu fui ministro da Fazenda, nós não teríamos tido o Plano Real. Portanto, você está subtraindo do poder político, da democracia, a gestão do essencial da economia e do modelo político. Então o senhor não acredita em Banco Central independente? Não tem o Banco Central comigo, eu fui ministro da Fazenda e era chefe hierárquico do Banco Central, que não era ministro, que hoje já é, a partir do Lula, lá com Meirelles, já tem o status, remissão. Né? Então, a autonomia aqui é uma autonomia funcional. Não pode ser uma autonomia que determine que o grande gestor, ou o único, não é o grande, o único gestor da dívida pública seja um órgão que não responde ao emissor da dívida. Quer ver o que é prático? Apesar de no conselho você ter integrantes do governo. Ali, não, é tudo igual. É tudo igual. O lulopetismo é a maior fraude histórica do pensamento progressista do planeta Terra. Porque é o crime perfeito. Você tem, vamos lá, nos Estados Unidos, você tem essa gravíssima questão que é pacificar as instituições numa guerra civil extremamente sangrenta. Então lá você não pode falar em inovação institucional sem rememorar uma guerra civil. Claro. Sim. Então não tem que discutir. Até porque a Constituição é dessa época também. Né? E é uma Constituição de poucos artigos, consuetudinária, etc. Entre nós brasileiros, se você parar para pensar, 100% das nossas instituições centrais estão sob crítica unânime. Você já viu alguém defender o modelo tributário em vigor no Brasil hoje? Até porque ninguém entende. Aliás, a gente queria falar sobre isso. Essa era então, nossa... Você já viu alguém defender a modelagem política do Brasil? Você disse, não precisamos de reforma política. O Brasil tem instituições políticas sadias, exemplares. Não tem. Então o modelo de financiamento do Estado está sob contestação absoluta. O modelo de organização do poder político e da democracia sob contestação absoluta. Isso. Né? O modelo de seguridade social falido e tal, assentado num modelo insustentável de repartição que só a Argentina e a Venezuela repetem junto conosco essa tragédia. Maus exemplos. E aí 1000 esculhambações em cima do modelo previdenciário. Qual é a instituição que está sob consenso no Brasil? Então, ou seja, aqui as instituições... A Xuxa. Talvez. Pronto, e a olha Xuxa, lá. Nem isso. A Xuxa, na memória, o Ayrton Senna. É isso. Não, a Xuxa tem as contestações injustas. Várias. Tem Marlene, aquela coisa toda. E aquela supersticiosa, que se você rodar a música dela ao disco inverso... Nem Fofão e a estaca dentro. Eu estou só querendo dizer porque a superstição também está muito cheia, muito presente centralmente na política brasileira. Superstição. Verdade. Né? Ideologia ruim vendido como se fosse ciência boa, e é consenso nessa grande mídia, que era a questão anterior que você tinha me proposto. Isso é um desastre, porque cá embaixo é uma democracia sem cidadão. Falando da questão dos tributos, Ciro, você tem criticado muito a reforma tributária que foi aprovada, né? Tem dito que ela é uma simplificação apenas, ela não moderniza e nem corrige as distorções do nosso sistema tributário. Mas você não acha que, pelo menos com a simplificação, a gente tem uma mínima chance de ser mais competitivo com um sistema que você não tenha que optar se o produto que você produz é bombom ou wafer, por exemplo? Já não é um avanço? Sem dúvida. Tá. Mas repare, não pode se chamar alho de bugalho. Certo, senão não é uma reforma das pessoas, tá certo? E isso não é de novo, às vezes eu tenho um jeitão de professor, porque eu sou originalmente professor e tal, e eu não estou mais com vergonha de ser, não. É isso, tá certo? Porque os assuntos merecem reflexão técnica. E as pessoas gostam tá, então eu não quero mais ter vergonha como andei tendo, porque no Brasil é o seguinte, para ser popular você tem que ser ignorante. Eu recusei a vida inteira isso, tentei traduzir minhas opiniões, mas agora vamos lá. Então,